Olá pessoal, em algum lugar por aí falando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e leva para o céu. Deixar uma reflexão da palavra de Deus aqui para nós. Êxodo capítulo 12 fala do poder do sangue do Cordeiro, fala da Páscoa, o livramento da morte. Então, todos sabem que a Páscoa, ela ocupa um lugar central nas Escrituras. No Antigo Testamento, a Páscoa fala da libertação do povo de Israel do território, do terrível cativeiro do Egito. Essa bela e dramática história da Páscoa está registrada em Êxodo capítulo 12. Todo mundo já leu, todo mundo prega, todo mundo fala acerca dessa passagem. Todo mundo sabe que a Páscoa tem a ver com o livramento de Israel do Egito, da escravidão e a passagem pelo deserto para celebrar o Senhor. No Novo Testamento, a Páscoa refere-se à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Deus tirou o seu povo do Egito com a mão forte e poderosa por meio do sangue do Cordeiro. O Cordeiro, literalmente, o animal. Cordeiro, animal. Deus nos tirou do cativeiro do pecado pelo sangue de Jesus, o Cordeiro eterno. A morte do Cordeiro na Páscoa judaica era um tipo da morte de Cristo. Então, quando você vê alguém pregando que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento apontava para o Novo Testamento. Tudo que foi profetizado no Antigo Testamento se cumpriu e está se cumprindo no Novo Testamento. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algumas lições nós podemos tirar daqui. Uma lição linda e bela. O livramento da morte depende da morte do Cordeiro. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 7, a Bíblia é clara em nos ensinar isso. O livramento da morte depende da morte do Cordeiro. Literalmente, irmãos. Porque quando Deus decidiu que o anjo matasse todos os primogênitos do Egito, o Senhor deu uma ordem a Moisés para que ele repassasse a todos os chefes de família, todos os líderes de tribo, dizendo: mata o cordeiro, e o sangue do cordeiro passe nas vergas das portas, passa nos umbrais das portas, porque esta noite o anjo da morte passará para levar o primogênito de cada casa, começando pela casa de Faraó. E há de ser que quando o anjo da morte chegar numa casa, que ele ver a marca do sangue nas vergas das portas e nos umbrais da porta, aquela marca é uma informação para o anjo da morte que ele não pode entrar naquela casa e não pode matar o primogênito e ninguém. É uma ordem de Deus. Então, o livramento da morte depende da morte do Cordeiro. Quando a Páscoa foi instituída, Deus ordenou a Moisés, o que eu acabei de falar, que o anjo então começa a passar ali em cada casa, mas quando ele chega na casa dos israelitas, que ele vê a marca do sangue, ele passa por cima e vai para outra casa. Louvado seja Deus. Você não vê, às vezes eu não vejo, mas a marca do sangue do Cordeiro está sobre as nossas janelas, a porta da nossa casa. O diabo pode destruir para todo lugar, mas quando chega na porta da sua casa, ainda que ele não respeita você, seu nome,
ainda que ele não respeita a sua história, ainda que ele não respeita o nome da sua esposa, dos seus filhos, mas ele tem que respeitar o nome de Jesus, que é o seu Senhor. Isso é glorioso. Todos os primogênitos do Egito morreram naquela noite, exceto aquele que estava debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro. Então, uma coisa interessante, o que deu livramento da morte? Foi a vida do Cordeiro ou a morte do Cordeiro? Então anota aí para você aprender. O que deu livramento da morte para os israelitas naquele dia, da morte dos primogênitos, não foi a vida do Cordeiro, foi a morte do Cordeiro, que já apontava para o Cordeiro eterno, que já apontava para o Cristo Salvador. Porque esse Cordeiro que eu estou falando é um Cordeiro literalmente, é um Cordeiro literal. Então, o que deu livramento para a Israel e o livramento de morte foi a morte do Cordeiro. Porque o sangue dele foi passado nos umbrais e nas vergas das portas. Então, a sua morte, a morte do Cordeiro, trouxe livramento aos israelitas. Da mesma forma, somos libertos da morte pela morte de Cristo. Bendito seja Deus. Ele morreu a nossa morte. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lá no livro de Ezequiel 53, a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas dores. A Bíblia diz que por nós, por amor a nós, ele foi moído, ele foi esmagado, ele foi como ovelha muda para o matadouro, por amor a nossas almas, para nos reconciliar com Deus e nos salvar. Ele foi como uma ovelha muda, esmagado, moído pelas nossas transgressões. Então, ele morreu a nossa morte. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, o livramento da morte depende da morte do Cordeiro. Literalmente, o Cordeiro lá de Êxodo 12, que apontava para o Cordeiro eterno, que era Cristo. Outra coisa que eu aprendo, o livramento, no livro de Êxodo 12, o livramento da morte depende de estar debaixo do abrigo do sangue. A Bíblia fala para nós que não tem como ter, é impossível ter remissão de pecado sem derramamento de sangue. Então, para que o homem fosse salvo, liberto do poder da morte, alguém precisaria derramar um sangue puro, inocente, perfeito. E esse foi o nosso Senhor Jesus. Então, Êxodo capítulo 12, versículo 13, fala acerca do sangue. O livramento da morte depende de estar debaixo do abrigo do sangue. A libertação da morte dependeu não apenas da morte do Cordeiro, mas também do seu sangue espargido nos umbrais e na verga das portas. Então, o livramento da morte depende da morte do Cordeiro. O livramento da morte depende de estar debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro. Porque Deus ordenou que matasse o Cordeiro. Livramento da morte pela morte do Cordeiro. Depois Deus ordenou que daquele Cordeiro que foi morto, pegasse o sangue e passasse na verga das portas e nos umbrais, para o anjo da morte não destruir o primogênito daquele lar. Então a Bíblia, ela é tremenda. A libertação da morte dependeu não apenas da morte do Cordeiro, mas também do seu sangue espargido nos umbrais das portas. Precisamos estar debaixo do sangue de Cristo para sermos salvos. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: filhinhos, não pequeis, não podemos pecar. As consequências do pecado são um desastre. Mas, como nós não somos perfeitos, e a Bíblia diz que se eu falar que eu não cometo nenhum pecado, eu acabei de pecar, eu sou mentiroso, a Bíblia diz, não podemos pecar. Filhinhos, não pequeis. Mas, se pecar, corre para debaixo do sangue de Jesus. Arrependa dos seus pecados, confessa, arrependa, deixa e clama pelo sangue de Jesus.
Ele vai te limpar, ele vai te purificar e te tornar alvo branco mais do que a neve. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, diz a Bíblia. Não é o sangue de um cordeiro que nos pode purificar do pecado, mas apenas o sangue do cordeiro sem defeito, o sangue de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 4 ao 14. Por ele somos remidos, comprados, purificados, justificados. É preciso apropriar-se do sangue de Cristo para a salvação. A Bíblia diz: em verdade, verdade vos digo que quem não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. João capítulo 6, versículos 53 e 54. E para encerrar essa breve reflexão, os que foram libertos pelo sangue precisam ser alimentados do Cordeiro. O Cordeiro morreu para nos dar livramento, o sangue, o livramento da morte, o sangue nas vergas e nos umbrais da porta, é para nos proteger, nos dar livramento também da morte, nos dar proteção. E agora os que foram libertos pelo sangue precisam se alimentar do Cordeiro, porque Deus disse lá em Êxodo 12, mata o Cordeiro, depois passa o sangue dele nos umbrais da porta, e depois Deus diz: agora come da carne do Cordeiro assado, come a noite toda, e não pode sobrar nada. Se sobrar, coloca na brasa para sumir ali naquelas brasas. Então aqueles que foram salvos pelo sangue alimentam-se do Cordeiro. Deus deu ordem para as famílias reunir e comer o Cordeiro. Louvado seja Deus. Então, a Páscoa judaica foi substituída pela ceia do Senhor lá no Novo Testamento. A Bíblia diz assim, João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É por isso que nós temos que celebrar a Santa Ceia com vida santa, com fidelidade e alegria ao Senhor nosso Deus. Amém? Os que celebram a Páscoa do Senhor precisam lançar fora todo o fermento da maldade. Você não pode ter rancor, você não pode ter tristeza no seu coração, você não pode ter nenhuma coisa que mancha a sua vida. O apóstolo Paulo escreveu: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. E eu encerro essa reflexão lendo o que eu escrevi aqui. Precisamos examinar a nós mesmos antes de comermos o pão e bebermos o cálice. É o que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 ao 32, que lemos toda a Santa Ceia. O propósito do autoexame não é para fugirmos da ceia do Senhor por causa do pecado, mas fugirmos do pecado por causa da ceia do Senhor. Não podemos participar dignamente da ceia do Senhor agasalhando o pecado no nosso coração. Não podemos participar da ceia do Senhor dignamente hospedando no coração qualquer sentimento de hostilidade ou rancor pelos irmãos. A igreja precisa ser uma comunidade de amor e perdão antes de ser uma comunidade de celebração. Então, meu irmão, leve a sério o sacrifício do Cordeiro. Tudo isso foi por amor à minha alma, à sua alma, para nos salvar. Lá em Êxodo 12, o Cordeiro literal, que apontava para Cristo. Lá no Novo Testamento, o Cordeiro eterno, aquele que João, capítulo 1, versículo 29, estava batizando no deserto, olhou e teve a visão e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, seja fiel a Deus, porque Jesus morreu para nos dar livramento da morte, para nos dar proteção, para nos dar alimento para a nossa alma, pão que alimenta a nossa alma e o suco que mata a sede da nossa alma. Jesus, ele nos completa quando nós o servimos de verdade. Que Deus te abençoe. Um abraço.